Sejam então muito bem-vindos. Desde já, uma boa tarde a todos. É um prazer estarmos novamente com todos vocês. Vamos então dar início a mais uma CIUS Talk, desta vez com um tema extremamente interessante, referência europeia para o envelhecimento saudável. Vamos falar um pouco sobre este assunto, mas desde já faz sentido apresentar a pessoa que está convidada para falar um pouco sobre tudo isto, a doutora Patrícia Sormenho, provedora da Santa Casa da Misericórdia de Albufeira. Desde já, uma boa tarde. Está tudo bem consigo? Boa tarde, Miguel, como está? Está tudo muito bem comigo e quero desde já agradecer o convite para estar hoje aqui e muito boa tarde a todos os participantes que estão do lado de lá. Muito bem. Nós desde já lembrar que isto está no seguimento de várias temáticas que temos estado a abordar este mês. Eu vou passar a fazer uma partilha e desde já convido a dar aqui uma vista de olhos. Começámos no dia 9 de junho, políticas sociais para o envelhecimento, tivemos depois a inovação para o impacto social, passámos pela proximidade do trabalho em rede e desta vez estamos então a falar da referência europeia para o envelhecimento saudável. Vamos ainda ter, no dia 25, a privatização dos cuidados de inovação como valor acrescentado e no dia 30, também muito interessante, a responsabilidade social das empresas. Tudo isto vem no seguimento, então, como eu já tinha apresentado, numa dinâmica, apesar de todo este cenário difícil em que nós não estamos a conseguir ir ter com vocês, encontrarmos esta forma de poder devolver a vocês todos estes conteúdos que sirvam para enriquecer e, neste caso, agradecemos desde já a presença da doutora Patrícia, que vai partilhar também um pouco da história, não só da misericórdia, mas também deste assunto extremamente pertinente. Isto também para lembrar que, nesta altura, todos estão a passar por um cenário difícil, muitas instituições ainda têm os idosos num contexto bastante complicado, as próprias equipas estão a trabalhar de uma forma diferente, continua a ser um grande desafio. É interessante que muitos reinventaram formas de manter os idosos ativos, em contacto com os familiares, muitas vezes fizeram isso até recorrente às plataformas que existem. Queremos lembrar que é interessante isso e acreditamos que é sempre uma mais-valia. No entanto, reconhecemos que elas não estão adaptadas ao contexto dos idosos e a CIUS Live procura também mostrar que todo o desenvolvimento que fez, aquilo que são as plataformas que desenvolveu, servem precisamente para ajudar nessa área. De qualquer forma, a CIUS Live, e voltamos a repetir isto porque temos algum orgulho nisso, estamos em mais de 300 instituições pelo país, mais de 5.000 utentes espalhados pelo país todo, e sem dúvida isso é extremamente motivo de alegria para nós. E queremos primar pelo bem-estar deles. Nesta ocasião é bom lembrar que, além da minha presença, o Miguel Gonçalves, aqui da CIUS Live, a doutora Patrícia Sormenho, a provedora da Misericórdia de Albufeira, temos também o Tiago Taxa, um colega meu, que está a moderar o chat. Aqui do lado vocês vão ter a oportunidade, quem está aí por esse país fora, a oportunidade de participar, seja para dizer um olá, seja para pôr alguma questão que ache pertinente para este assunto, alguma questão que queira pôr também à doutora Patrícia. Nós teremos muito gosto em responder no final desta entrevista. Posto isto, vamos passar então a esta entrevista em que vamos falar então deste assunto. Queríamos apenas lembrar que isto está inserido num contexto em que a população idosa, que cada vez representa algo muito querido e cada vez mais importante na sociedade, e ao nível da responsabilidade, seja na parte da própria vida, na parte da economia, cultura, na sociedade, tem cada vez mais peso a área do envelhecimento. Cada vez mais as pessoas vão viver mais anos com alguma qualidade, será sempre necessário ir nos adaptando a isso e sabemos que, neste caso, a Comissão Europeia tem assumido o compromisso de garantir que estes cidadãos séniores, eles possam estar integrados, gozar plenamente dos seus direitos e continuar a promover a inovação, a transformação digital, tudo isto para ajudar a que eles possam manter lá está, o envelhecimento ativo, o envelhecimento saudável. É interessante, nós podemos ver que isto suscitou a necessidade de fazer algo diferente. E foi então aí que entrou aqui uma parceria europeia para a inovação e envelhecimento ativo e saudável. E aqui está o Algarve, que foi contemplado como uma das regiões distinguidas como referência para o envelhecimento ativo e saudável. Aqui a Santa Casa da Misericórdia está de parabéns porque é uma das entidades que faz parte de toda esta referência. Isto vem ao abrigo de um projeto da CNI, se não estou em erro,
e isso garantiu esta nomeação, e agora é a oportunidade de falarmos um bocadinho sobre isso. Antes de mais, e antes de passar propriamente às perguntas, eu iria apenas pedir que a doutora Patrícia partilhasse connosco um bocadinho daquilo que é ser provedora do Misericórdia no Algarve e falarmos um bocadinho da sua instituição. Já agora, pode ser? Claro que sim, com todo o gosto, Miguel. É assim, a nossa instituição, a Misericórdia de Albufeira, tem mais de 500 anos, tem 520, fez este ano que passou, 2019, 520, e tivemos as celebrações por esta data tão complexa de trabalho, e somos 23 Misericórdias no Algarve. Sendo que num total de 398 no país. As misericórdias têm várias dimensões, várias formas de atuar no território de Portugal, sendo que a Misericórdia de Albufeira, na região do Algarve, tem uma intervenção muito diversificada. Nós só não temos cuidados continuados na nossa intervenção social, portanto, na área da saúde temos uma pequena intervenção no âmbito da saúde mental, com uma unidade de vida apoiada em forma socio-ocupacional, mas tudo o resto, a Misericórdia de Albufeira tem à sua responsabilidade, desde a área da infância e juventude, com creches, jardim de infância, lares de acolhimento, CAFAPs, um lar residencial para pessoas com deficiência, uma casa de acolhimento para vítimas de maus tratos, somos centros de formação certificado pela DGERT em 16 áreas de formação. E depois temos toda a atuação no âmbito da empregabilidade com o Gabinete de Inserção Profissional, recentemente com um novo projeto do Incorpora, e onde também temos a iniciar um novo projeto do CLDS quarta geração, e deixando para o fim duas áreas que são caras. Uma, que é o Gabinete de Inserção Social propriamente dito, com a porta de entrada para a instituição, tudo o que é o atendimento e depois as ajudas tão necessárias num momento como este que estamos a viver do Covid, com ajuda alimentar, a integração das pessoas, e depois aquela que é de facto o foco da nossa conversa hoje aqui, que é a área do envelhecimento. Portanto, temos uma unidade, uma estrutura residencial para 60 pessoas, um centro de dia que dá resposta a 30 pessoas e o apoio domiciliário para 36 pessoas. E neste contexto, e ainda encontro com o desafio que me lançou antes da apresentação da Misericórdia, dizer que para nós foi extremamente gratificante o convite por parte do CENI para aderir a este projeto para a região. E é um projeto para a região, para todas as instituições, não só Misericórdias, que temos o orgulho de dizer que estamos lá todas como entidades parceiras da candidatura, mas para todas as instituições sociais que trabalham com a população sénior no Algarve, porque ver um selo na nossa região com esta dimensão quer dizer que todos nós estamos a trabalhar para nós e para um futuro próximo, porque muitas das vezes esquecemos que os idosos de amanhã seremos nós e está muito, muito perto. E queremos ver as nossas respostas de intervenção na área do envelhecimento reconhecidas como respostas com qualidade e que prevê não só aquilo que muitas pessoas ainda pensam que é um depósito de velhinhos, e desculpem a expressão, mas nós, para podermos percorrer o caminho e dizer aquilo que fazemos, temos também de dizer aquilo porque muitas vezes nos rotulam. Nós não somos um depósito, ou nós, instituições que trabalhamos nesta área, não temos depósitos de pessoas velhinhas sem fazerem nada à espera que o dia passe. Não, nós temos um conjunto de ações que querem dar resposta a estas pessoas e às necessidades destas pessoas, que passam por isto mesmo, promover um envelhecimento que, para além de ser ativo ou não, dada a condição da pessoa, mas que obrigatoriamente é um envelhecimento saudável na sua dimensão total do que quer dizer saudável, por isso também esta mudança na própria designação do envelhecimento. Ele não é só ativo, antes dizia-se envelhecimento ativo, não, ele é ativo e saudável, porque tem várias dimensões do conceito.
Muito bem. É interessante, eu aqui queria acrescentar, eu já conheço, já estive num dos lares, portanto, uma das Valências, gostei imenso de vos conhecer, conheço também algumas instituições no Algarve. Acho que o Algarve está de parabéns por ser reconhecido, e isto sem dúvida que vos deve deixar muito orgulhosos, as outras entidades todas que estão ligadas, mas toda a região. E já agora até posso aproveitar a dica para irmos à primeira pergunta, que é, num sentido mais prático, e sabendo que então o Algarve é uma das 77 regiões europeias de referência, né, para este envelhecimento ativo e saudável, como disse bem, a questão é mesmo essa. Em que é que consiste isto de ser uma região de referência para o envelhecimento, e o que é que isso implica para o Algarve? Qual é a mais-valia para vocês? Bem, eu antes quero dizer que este projeto, e como ele foi desenhado, ele deve-se à Universidade do Algarve e do projeto de série que é da Universidade do Algarve, e com uma pessoa que, para além da equipa que representa, mas que tem que fazer referência a ela, e peço desculpa, Miguel, mas tenho que fazer, certeza, porque foi ela que nos trouxe para todo este desafio, que é a doutora Sandra Paes. E quando pensámos e desenhámos toda a candidatura, foi essencialmente com duas dimensões, o trabalho social e como uma oportunidade para a região, inclusivamente no envolvimento com o turismo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, quando nós falamos no envelhecimento ativo e saudável, quer dizer que as pessoas têm que ter hábitos de vida saudável. Quer dizer que deve estar presente toda a concepção da nossa alimentação, das nossas práticas de rotina diárias, a nossa forma de estar e de conceber este nosso caminho na vida, que amanhã vamos ter 65 anos, teremos 75, teremos 80 e teremos 90 e 100, cada vez mais. A população tem uma longevidade que é muito maior do que o que era há uns anos atrás, e é neste contexto que nós temos que enquadrar o conceito, porque não é só chegar ali àquela faixa etária de que consideram idosos, e antes diziam que uma pessoa há uns bons anos atrás, uma pessoa com 45 anos, portanto eu já lá estaria, porque já tenho mais do que os 45, já era idosa. Hoje, uma pessoa com 85 anos são aquelas pessoas que nos batem à porta para ir para um lar, portanto, independentemente da legislação dizer que é mais de 65 anos, cada vez mais os nossos utentes nas estruturas residenciais têm mais de 80 anos. Portanto, como é que nós percorremos este caminho? E o percorrer deste caminho para nós, portugueses e residentes no Algarve, quando necessitamos destas respostas sociais, ou como é que nós, região do Algarve, podemos receber turistas, sejam eles nacionais ou estrangeiros, na região do Algarve, com um conjunto de respostas para satisfazer as suas necessidades nesta fase da vida. E foi neste contexto que a candidatura foi elaborada. Muito bem. É sem dúvida importante ir acompanhando aquilo que é a evolução da sociedade, e sem dúvida que vocês estão a demonstrar essa preocupação. Eu há pouco não falei, realmente a Universidade do Algarve estava inserida em todo este projeto. Já agora, eu iria aproveitar, falou há bocadinho dessa preocupação, e iria inserir aqui a segunda pergunta que tem um pouco a ver com isso. Pelo que eu percebi, este enquadramento como uma referência para o envelhecimento ativo veio abrir, digamos, portas e horizontes para outros projetos, outras iniciativas da vossa parte. E é precisamente o caso de um projeto que é liderado pela Santa Casa de Albufeira, que pretende dar aqui uma nova forma de olhar para a alimentação dos séniores, ou seja, ter mais preocupação ao nível da alimentação. E visto que os idosos estão a viver mais tempo, e isso é um facto, a pergunta que lhe quero pôr é, então, qual é o âmbito desta iniciativa? Ou seja, como é que vocês pretendem implementar isso? Esse projeto é um projeto que passou a fase de candidatura e estamos a aguardar neste momento a decisão de aprovação do mesmo. Prende-se com o facto da capacitação de pessoas. Estamos a falar de uma candidatura onde existem 4 países em conjunto que formalizaram a candidatura diretamente aos fundos comunitários europeus, 2 países do Sul, 2 países do Norte da Europa,
com duas realidades completamente distintas no que diz respeito à sua formação de base, naquilo que é a realidade. Nós, enquanto países do Sul, ainda temos uma taxa de formação muito baixa comparativamente aos países do Norte, e houve logo aqui quase que um conflito na própria formalização da candidatura. E o que se pretende com este projeto é, em primeiro lugar, perceber quais são as necessidades desta população. Ela destina-se a unidades sociais e de saúde, portanto, residenciais, e o que se pretende saber é, em primeira mão, logo, perceber que tipo de alimentação equilibrada que estes utentes necessitam, com alguns objetivos. Um deles, particularmente, é reduzir a medicamentação destas pessoas. Portanto, nós, através de uma alimentação saudável e que passa por emendas muito na parte dos países do Sul, de uma dieta mediterrânica, inclusive, e podermos diminuir a medicamentação para pessoas com diabetes, para pessoas com hipertensão, e que não percam o gosto que está na sua memória, e que isto é importante para as pessoas com demência, que ao provar determinado, e particularmente nós aqui que estamos muito ligados ao mar e todas aquelas emendas que nós temos na nossa memória, queremos mantê-las, mas queremos é confeccioná-las de forma a que não sejam prejudiciais para a sua saúde. E é preciso perceber também que uma formação de base para cozinheiro numa escola profissional ou qualquer curso para cozinheiro parte muito no pressuposto que a saída profissional é um restaurante ou um hotel, que é completamente diferente de trabalhar numa cozinha, numa estrutura residencial para pessoas idosas, ou num hospital, ou, em última instância, até numa escola. E isto até poderia ser englobado, só que os objetivos são diferentes. Portanto, temos que formar as pessoas em função da sua saída profissional e fazer aqui um upgrade a esta formação inicial. E foi isto que nós pretendemos, e não quer dizer que este projeto esteja inteiramente ligado, mas vem como consequência e neste pensar abrangente do que é o envelhecimento. Muito bem, uma questão muito interessante. Apreciamos muito, achamos que é uma preocupação vossa em abordar todo um contexto em relação ao bem-estar dos idosos, muito interessante, e tudo isto será sempre para esse fim. Tenho aqui outra questão que acaba por ser uma das questões que não podia deixar de a fazer, porque aqui mais direcionada à doutora Patrícia como provedora, estamos a viver um período inédito de superação, capacidade de nos reinventarmos, adaptação às circunstâncias. Foi necessário, de certeza, que todos vocês se reorganizarem em todo este cenário com o resultado do Covid-19, todo aquilo que as dificuldades, e a pergunta é como é que então a Santa Casa da Misericórdia de Albufeira superou os desafios e oportunidades que se apresentaram, e também qual é o papel da CIUS Live nesta adaptação, visto que nós nunca tivemos tanta gente a querer perceber como é que nós podíamos ajudar. Portanto, apesar de não podermos ir ter com as pessoas, estamos a fazê-lo na mesma, porque foram as próprias instituições que nos questionaram como é que nós podíamos ajudar. E, portanto, como vocês já nos conhecem há algum tempo, queríamos pôr estas duas questões para também perceber um bocadinho o vosso exemplo. Bem, a Misericórdia de Albufeira, como todas as outras instituições em Portugal e em particular no Algarve, tivemos todos nós e a comunidade em geral nos adaptar ao que fomos confrontados desde o início de março. A Misericórdia de Albufeira, e eu costumo dizer com regularidade, nós desde o dia 4 de março que começámos com os nossos planos de contingência. E aquilo que hoje podemos afirmar, que até à data de hoje, é bom que todos tenhamos esta consciência, até à data de hoje, porque amanhã nós não sabemos. E infelizmente os dados dizem-nos exatamente isso. Portanto, nós temos neste momento novos focos de contágio, temos todos os dias situações novas e o novo surto, infelizmente, virá. Quando não sabemos, mas tudo nos indica. Claro. Portanto, aquilo que foi o sucesso até à data de hoje da Misericórdia de Albufeira
teve muito ligado com esta questão que foi antecipação, prevenção e formação. Também aqui reforçar o papel que a União das Misericórdias teve, que nos fez chegar logo no dia 3 de março, minutas de planos de contingência. Portanto, e este cuidado houve e nós rapidamente o adaptámos, porque uma coisa é vir uma minuta e nós que temos 23 estruturas independentes, portanto tivemos que fazer 24 planos de contingência, um para toda a instituição, e depois cada resposta social teve que adaptar o seu em função daquilo que era a realidade de funcionamento. Fomos seguindo as orientações, obviamente, da DGS e da tutela e fomos cumprindo. Foi difícil, porque extremamente difícil. Foram aqui 2 a 3 meses extremamente complexos, porque exigiu de todos nós uma capacidade de adaptação que era ao minuto e ao segundo. Foi necessário rever escalas de trabalho e horários de trabalho, foi necessário colocarmos equipas a trabalhar em espelho e duplicarmos em serviço, suspender serviços, suspender visitas e acima de tudo, e a nossa... Sempre o que esteve presente connosco foi o seguinte, o coletivo sobre o individual. E o que eu quero dizer com isto é o seguinte, para seguir, dar resposta à segunda questão e a importância da SOS Life connosco em Albufeira. Quando um familiar ou alguém individualmente se opunha com alguma das decisões da Misericórdia de Albufeira, que felizmente foram muito poucas vezes, nem me recordo, porque se foi colocada a questão nós rapidamente conseguimos ultrapassar, o que era sempre esclarecido é que nós temos a obrigação de estar aqui e defender a saúde de todos os utentes que estão à nossa responsabilidade. Portanto, a presença não tem que ser física, ela não tem que ser no contacto. Eu sei que nós somos uma população que gosta muito do tato, de falarmos cara a cara, olhos nos olhos, de nos cumprimentarmos, de efusivamente nos abraçarmos, mas isso não é possível. E o abraço pode ser feito de variedíssimas formas. Foi isso que fizemos. E desta semana foi necessário suspender visitas novamente e eu disse, eu não suspendo nem as inicio porque nunca as fechei completamente e nem nunca as reiniciei novamente na sua plenitude. E o que é que eu quero dizer com isto? Nós estivemos sempre presentes e junto das nossas famílias. E aí, aquela parceria que estabelecemos, em que ano foi? 2016? 16 ou 17. Eu não fui eu inicialmente, mas penso que foi já em 2017. 16. Foi extremamente importante neste momento porque nós conseguimos estar presentes junto das nossas famílias, junto das equipas, através de vós e da plataforma que adquirimos convosco. E penso que o caminho é este, seja convosco ou com outra plataforma, mas o caminho é este, é como estamos aqui hoje, falando à distância, obviamente que haverá, e nós vamos todos ter que readaptar a uma nova forma de viver e passará, obviamente, por encontrarmos soluções à distância, mas com proximidade. E a solução com distância à proximidade é esta. Estarmos próximos dos nossos utentes que estão no domicílio, estarmos próximos dos familiares que estão em casa e os utentes estão aqui, estarmos próximos das nossas equipas técnicas. Eu nunca falei tanto com as minhas equipas técnicas como neste momento, mesmo estando longe delas. Portanto, foi uma prática que veio para ficar. E as novas tecnologias ajudam-nos efetivamente a nos organizarmos e a estarmos próximos, mas distantes. Muito bem. Na realidade, isto até iria para a quarta pergunta, para falar um bocadinho sobre isto, que é o papel da tecnologia, portanto, nesta área do envelhecimento ativo, e a SIUS Life, logicamente, está inserida aqui, mas não somente a SIUS Life, mas nós estamos a trabalhar nesta área e, na realidade, era isso que queríamos falar. Será que a tecnologia será mesmo aquilo que vai fazer parte agora do futuro no que toca a uma preocupação em melhorar cada vez mais na forma de lidar com os idosos?
obrigatoriamente vai ter que ser. Eu acho que já era e agora sim reforça. Eu só tenho um receio. É que nós, como em tudo na vida, não tenhamos consciência dos limites e que percamos aquilo que é tão essencial no nosso dia-a-dia, que é o bom senso. De percebermos a importância das coisas e que uma não prevaleça em demasia em detrimento da outra. Portanto, agora, sim, as novas tecnologias elas são importantes na comunicação, elas são importantes na organização do trabalho, nos processos individuais, e quanto mais nós tivermos os nossos processos informatizados, mais fácil e mais ágil é todo o nosso trabalho e ajuda-nos na gestão das IPSS, que é muito complexa, e não quero agora alargar aqui para os outros setores de atividade, porque estamos no terceiro setor, mas nós temos gestão muito complexa. As exigências por parte da tutela são muitas, portanto, e nós temos que simplificar todos estes processos e procedimentos através das novas tecnologias. Na área do envelhecimento, ainda acresce uma outra realidade, que é toda a necessidade que temos de prestar serviços de saúde e de proximidade. Portanto, se nós conseguirmos relacionar tudo isto em plataformas, vai-nos ajudar e será certamente o futuro para o dia da manhã. Muito bem. Acreditamos que sim. E, logicamente, um dos nossos trabalhos e muito do que estamos a fazer agora é exatamente isso. E por isso é que estamos também a envolver aqueles que já fazem parte da família SIOS Life, como é o vosso caso, a partilhar um bocadinho dessa ideia, porque é uma preocupação. Neste caso, estamos a falar de um acompanhar. Estas gerações são as últimas gerações que não tinham qualquer ligação à tecnologia. Portanto, de futuro, as próximas gerações já vão estar mais adaptadas e nós vamos ter que, à medida que isso vai acontecendo, também ir nos reinventando e tornar, portanto, os conteúdos e tornar aquilo que, aquilo que nós fazemos mais adaptado a essas exigências que vão acontecendo. E, portanto, se desde já começarmos a fazer esse trabalho, de certeza que é muito bom. Antes de fazer a última pergunta e voltando um bocadinho atrás a todo o desafio que vocês tiveram, e sabemos que sim, não só vocês, mas neste momento estão muitas pessoas a assistir. É claro que eu estou aqui em Braga, a doutora Patrícia está em Albufeira, mas entre nós estão quase 700 quilómetros por todo o país, pessoas que de uma ou de outra forma também tiveram este desafio. Estão aqui pessoas ligadas a instituições que também de certeza que estão, que ainda estão num cenário muito complicado e desde já nós, em nome da SIOS Life, queremos sempre dar uma palavra de reconhecimento e que foi um grande desafio para vocês. Eu imagino alguém que é provedor de uma Santa Casa, com uma responsabilidade enorme, de repente num pico em que acontece tudo isto, de repente o peso que é ter que decidir coisas, ter que rapidamente reagir e sem dúvida que nestas ocasiões até vem ao de cima muito da coragem e as grandes características que nós como portugueses temos de capacidade de reagir e fazer coisas. E acho que neste aspecto todas as pessoas que estão aqui ligadas a esta área estão de parabéns. Em relação aqui a esta questão, a quinta questão que lhe queria pôr, na sua ótica, quais serão os futuros grandes desafios para as instituições e organismos de ação social? Era esta a última pergunta que lhe queria pôr. Sim, se me permite, São Miguel, e antes de responder à última pergunta, só reforçar exatamente isso que disse há pouco. Eu muitas das vezes digo aqui, e depois tenho a minha equipa a dizer-me assim, não diga isso. Eu digo, porque obviamente que a vida é o bem maior e não posso dizer isto com leveza porque houve aqui muitas perdas no que diz respeito à vida de muitos seres humanos. Não só em Portugal, mas no mundo. E esta é uma crise mundial e que vai ter muitas consequências económicas e sociais. Mas tirando isso, e eu tenho como prática tirar as coisas positivas das menos positivas, e esta é uma menos positiva, mas o Covid trouxe-nos também oportunidades. E temos que olhar também para estas questões. E que oportunidades foram estas? Foi de percebermos o valor que tínhamos dentro das nossas instituições, o que os nossos colaboradores são efetivamente e o que representam para nós instituições e que têm que efetivamente ser valorizados no seu trabalho, muito mais do que aquilo que nós atualmente conseguimos fazer.
não depende só de nós, enquanto órgãos de gestão das instituições, depende da nossa capacidade de negociar com o Estado, de como é que vamos rever o compromisso futuro, mas que tem que passar obrigatoriamente por aqui, que é termos capacidade de poder, num futuro próximo, rever estas questões contratuais com os nossos colaboradores, porque eles são os verdadeiros heróis desta crise, porque foram incansáveis. Eu posso vos dizer que nunca tive ninguém a dizer não a nenhum dos desafios, a ter que estar mais, a ficar inclusivamente impedido de ver a sua família. E o empenho, a entrega foi tal que de facto, mais do que tudo, nós temos que agradecer a estas equipas, que são rostos invisíveis no nosso dia-a-dia, que não estão nestes webinars, que não aparecem lá e que não os podemos esquecer e que temos que, de facto, lhes agradecer. E dizer ainda que tudo o que aqui vem, nós hoje estamos perante esta crise e tivemos que nos readaptar a ela e depois aqui fazer a ponto para a questão que me estava a colocar. Nós temos dois grandes desafios neste momento. Um deles é, e não vou entrar já na resposta no que diz respeito ao envelhecimento, mas sim em relação a toda a conjuntura que temos neste momento. Porque nós, instituições do setor social, vamos ser a resposta para as grandes dificuldades de uma grande parte da população. Nós, no Algarve, já triplicámos os números do desemprego. Esta é uma realidade que é por todo o país e, portanto, nós temos que estar aqui para ajudar, e não só para ajudar, mas fazendo parte das soluções e de empregabilidade para muitas das pessoas. No que diz respeito ao paradigma do envelhecimento e do que o futuro nos poderá trazer como respostas e num contexto mundial, eu pessoalmente penso o seguinte: penso que a resposta não pode passar obrigatoriamente pelas reestruturas residenciais, única e exclusivamente, porque senão teríamos um país, Portugal, e não só Portugal, mas muitos países da União Europeia, sendo esta a região com maior taxa de envelhecimento, com edifícios que seriam não casas de habitação, mas sim estruturas residenciais para pessoas idosas. Portanto, nós vamos ter que encontrar soluções, e soluções estas que passarão muito por as pessoas terem condições de envelhecer nas suas próprias casas. E aqui, novamente, as novas tecnologias serão um instrumento importante, desde a vigilância no sentido de percebermos efetivamente o que é que as pessoas estão a fazer, se a sua segurança e acompanhamento está tudo em conformidade. Vigilância na outra dimensão, que é nos seus próprios cuidados de saúde, se tomam ou não tomam medicamentação nas horas que estão definidas. Portanto, com sistemas de alertas para isso mesmo, e os sistemas que já temos da teleassistência têm que ser todos eles repensados. As condições, inclusivamente, das suas habitações têm que ser repensadas por questões de acessibilidade, porque não podemos aqui ter pessoas que não podem sair das suas casas, eles têm que ter a possibilidade de ir à rua e não acontecer aquilo que acontece nos dias de hoje. Nós prestamos apoios domiciliários em algumas casas que as pessoas estão nos segundos e terceiro andar sem elevador e que não têm a possibilidade de vir à rua. Portanto, paralelamente às estruturas residenciais que têm que existir, que têm que ser repensadas na sua forma de resposta, porque não pode ser um lar como foi concebido e na legislação que foi concebida lá atrás, nos anos 90, para pessoas com 65 anos, na sua mobilidade e condição funcional e capacidade de decisão, eu quero ir para o lar, mas que temos o que, nos dias de hoje, temos pessoas cada vez com uma faixa etária muito mais avançada, como eu dizia há pouco, que ronda os 80 anos. Temos pessoas que vêm numa faixa etária dos 60 anos, mas que traz um problema de saúde associado, portanto, ou foi vítima de um AVC, de um problema cardiorrespiratório, inclusivamente de problemas de demência que hoje são uma realidade dentro das nossas estruturas. Portanto, todo o modo de organização destas estruturas residenciais tem que ser revista.
A saúde tem que obrigatoriamente passar como um parceiro, não pode ser único e exclusivamente a ação social. Portanto, e, para além das estruturas residenciais, os próprios centros de dia numa outra forma de atuação, e teremos que pensar que existirá o centro de dia que tem aquela organização próxima a um centro de convívio, que as pessoas estão nas suas casas, mas querem ter um processo de socialização com os seus pares e que naquele dia, naquele momento estarão ali naquelas atividades lúdicas, mas que também temos um conjunto de pessoas com um grau de dependência que necessitam de socializar, mas que necessitam de outro tipo de cuidado, que é um cuidado onde tem que existir equipas com terapeutas ocupacionais, com fisioterapia presente e com toda uma dinâmica diferente daquela que hoje temos nos nossos centros de dia. E depois, a grande aposta que obviamente tem que ser o apoio domiciliário, mas passa essencialmente por capacitação das equipas, passa por um olhar pelas pessoas que trabalham nestas estruturas e que vulgarmente são conhecidos como os ajudantes da ação direta, que têm que ser reconhecida como profissão e tem que ser dignificada como profissão e a sua formação de base tem que ser toda ela revista. E tem que, naquilo que é as exigências da Segurança Social na composição destas equipas têm que ser revistas. Nós não podemos ter aqui um checklist de recursos humanos que diz que tem que ter um diretor técnico para uma estrutura residencial para X pessoas, o diretor técnico para um centro de dia, não podemos ter uma que tem X pessoas nesta categoria, mas que depois não tem um terapeuta ocupacional, o animador tem que ser animador, portanto, é todo um repensar funcional em função da realidade atual, numa organização de serviços centrais e que coloca a pessoa no centro do nosso trabalho, com a qualidade de vida que necessita, como se qualquer um de nós lá quisesse estar numa destas respostas, e o que é que nós quereríamos ter de serviço. E clarificando aquilo que há pouquinho dizia, que vão-se ter que reinventar para um futuro próximo, porque os próximos idosos já contactaram com as novas tecnologias. Curioso é ver um idoso que nunca, os nossos séniores que nunca viram um computador ou que nunca tinham visto um computador, que são aqueles que muitas das vezes são os primeiros a estar próximos do computador, a querer comunicar com os seus familiares, a quererem estar presentes nas atividades, a perguntar-nos e hoje posso ir? E cada vez mais são eles que nos pedem para utilizar o equipamento. É exatamente isso. Eu acho que todo este assunto que acabou de falar era um assunto que até daria para um outro webinar, porque são questões, todas elas, muito pertinentes, à luz daquilo que é a preocupação em fazer coisas para a frente. No que toca à parte dos idosos quererem alinhar, acreditamos mesmo nisso. Nós na CIUS Live estamos absolutamente convencidos de que os idosos, apesar de aparentemente, fisicamente, já estão um pouco mais desgastados pela vida, mas na ideia deles, eles têm vontade de fazer coisas. E se nós pudermos dar-lhes formas deles poderem, sozinhos, em autonomia, conseguir fazer estas coisas, estamos a devolver-lhes a eles também a sensação de bem-estar, que ainda contam nesta sociedade. E estamos a falar de inclusão social, digamos. Mas é muito pertinente aquilo que disse. Acho que acrescentou muito nessa perspectiva que vê à frente aquilo que será necessário fazer. Acreditamos. Nós conhecemos pelo terreno e por todo o país muitas instituições e vamos percebendo muito isso que está a falar. A necessidade, às vezes, se calhar, reinventar um bocadinho toda esta ideia, porque à volta do envelhecimento está uma estrutura enorme de pessoas que precisa de haver um reconhecimento também de todo o trabalho e vocês, na retaguarda, muitas vezes, muito do trabalho que vocês fazem não passa para fora. E nós, na CIUS Live, queremos ajudar muito nesse aspecto também. Achamos que faz sentido que as instituições, o que estão a fazer dentro de 4 paredes, que passe para fora uma ideia de que estamos a fazer coisas positivas com os idosos, porque na realidade eles são a nossa prioridade, da CIUS Live, mas também vocês como instituição. Estou muito agradecido, acho que foi um prazer enorme termos estado aqui a falar um bocadinho sobre isto. No entanto, isto ainda não terminou. Eu tinha desafiado aqui
as pessoas que estão a escutar a deixar aqui algumas questões, e ainda estamos a tempo de pôr algumas, se quiserem, ou alguma dúvida que tenham, alguma questão que queiram pôr, tanto à doutora Patrícia como nós, à CIUS Live. E desde já eu iria passar aqui ao Tiago Tacha, o nosso colega que está aqui na retaguarda como moderador do chat, que possa então partilhar connosco um pouco do que tem acontecido aí no chat, o que é que tem havido aí de comentários. Olá, Miguel. Muito boa tarde. Já me conseguem ouvir? Estamos a ouvir bem, sim. Fantástico. Tranquilo. Muito boa tarde, Miguel. Muitos parabéns pela moderação do chat. E muito boa tarde, doutora Patrícia. Muito obrigado por aceitar o nosso desafio, naturalmente. E muitos parabéns também por todas as intervenções extraordinariamente lúcidas e pertinentes. Foi realmente um crédito para a nossa CIUS Talk, como bem sabíamos que eu ia ser. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, ora essa. Bom, este assunto, por ser pertinente, efetivamente, levantou algumas questões na parte dos nossos espectadores, nomeadamente, e eu começaria por aqui, que, à partida, suponho que sim, mas é uma pergunta pertinente, não obstante, que nos faz a Rita Faria, que pergunta... na identificação das necessidades dos idosos, no enquadramento desta candidatura à região de referência para o envelhecimento saudável, de que forma é que as pessoas idosas foram questionadas? Eles participaram ativamente na identificação destas necessidades? Pergunta a Rita. Desde já agradeço a questão e ela é pertinente, mas neste momento não foram ouvidos e vou explicar o porquê. A relevância era que nós tivéssemos o selo na região. E o selo é que nos vai permitir agora, num próximo quadro comunitário, um conjunto de candidaturas com este objetivo, que é dar resposta à nossa população sénior com projetos. Eu não sei se consegui transmitir aquilo que seria a resposta. Portanto, nós não fizemos uma auscultação aos nossos séniores do que é que eles queriam ou não. Porque isso vem numa fase seguinte. Neste momento, o que é que foi feito? Foi nós conseguirmos, nesta candidatura, ter o maior número de parceiros possível. E na região do Algarve, todos os municípios foram parceiros, a região do turismo, a ARS, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, a Universidade do Algarve, as misericórdias todas da região, algumas associações parceiras da CNIS e não só, e provavelmente estarei a esquecer-me de alguma entidade, mas é para perceberem a dimensão do que está em causa, ou seja, era o maior número de parceiros e que nós demos exemplos já de boas práticas existentes na região. A partir daqui, conseguirmos ou não o selo. Conseguimos. E o que é que vem permitir? Vem permitir que no próximo quadro comunitário seja alocada uma verba para este chapéu, que é o envelhecimento ativo e saudável, e aí sim, as entidades, sejam elas do setor social ou do setor privado, e em particular na área da hotelaria e turismo, que alguém também colocava aqui uma questão que dizia respeito a isso, poderem desenhar projetos que podem dar resposta à população sénior. Se vamos ou não ouvir a nossa população, é uma questão que faz todo o sentido e que poderemos, de facto, num dos estudos e na candidatura, prevermos um levantamento das necessidades efetivas e como é que os idosos gostariam, ou como é que eles, que respostas é que eles, de facto, quereriam ter na região. Olha, é uma excelente sugestão para eu transmitir e fazermos esse levantamento, porque não tinha pensado nele. Portanto, este webinar até para isso serve, que é para nós repensar. É isso mesmo. É mesmo isso. Exatamente. Bom, muito obrigado à Rita pela questão e, efetivamente, que nos está a dizer agora que sim, está claro, mas é como a doutora Patrícia diz e faz todo sentido, para não darmos um passo maior do que a perna, temos que pavimentar muito bem a estrada que vamos calcar. E nesta altura era precisamente
uma fase de preparação, de qualificação, não só da região em si, mas também dos parceiros possíveis, para agora sim construir em cima disso e talvez já com um levantamento de necessidades mais aguçado, mais incisivo. Bom, a Rita, a mesma Rita Faria, a par com a Rita Leonardo, fazem-nos outra pergunta no seguimento desta região de referência europeia, que tanto uma como a outra ficaram um pouco confusas em relação a qual a ligação entre o projeto e o turismo da região. Poderia elaborar um pouco sobre isto, doutora Patrícia? O projeto em si, eu volto a dizer aquilo que disse há pouquinho, o projeto em si não tem essa ligação, porque, como disse, é uma candidatura preparatória apenas para a atribuição do selo. Agora, nós queremos ser ambiciosos e queremos que exista essa ligação. Aliás, eu iniciei funções desde 2012 como provedora desta instituição, desta grande casa, que é a Santa Casa da Misericórdia de Albufeira, e desde, se não me falha a minha memória, desde 2014, 13 ou 14, que começámos com o nosso primeiro encontro de responsabilidade social, sendo certo que o segundo foi em 2015, e que digo muitas vezes isto. Aliás, nós sozinhos não somos nada. E se alguém tem essa pretensão, engane-se, porque não consegue mesmo fazer nada. E se nós conseguirmos aliar aquele que é, de facto, no Algarve, é a maior área com maior peso, que é a economia, que é o turismo, a atividade dos serviços, que neste momento tantas dificuldades está a passar, com a questão social, e termos aqui uma oportunidade de negócio que, no meu ponto de vista, pode ser extremamente interessante. Na questão do envelhecimento, mais ainda, porque nós estamos numa região que tem toda uma condição de clima extraordinário, e nós temos aqui respostas conjuntas e interligadas. Portanto, isto agora depende da criatividade de cada um de conseguir desenvolver estes projetos, mas que pode estar relacionado, pode. Como? Exemplos. Nós podemos perfeitamente ter um hotel que faz o acolhimento de pessoas estrangeiras e podemos ter, numa proximidade, uma instituição que presta um conjunto de serviços em articulação. Nós, Misericórdia de Albufeira, fazemos isto com o apoio domiciliário. Portanto, nós prestamos apoio domiciliário a pessoas que vêm de férias nos hotéis, seja ele para pessoas idosas ou pessoas com deficiência. São muitos? Não, mas são aqueles que nos pedem. É um potencial? É um potencial. Portanto, esta é uma forma de nós percorrermos um caminho. Não podemos ver que o setor do turismo é o setor do turismo e só vende aquilo que eu costumo dizer que é o bonito da vida, que é nós irmos de férias e desfrutarmos, com uma ação social como algo que é tenebroso, que é nós envelhecermos e é mau, ou nós termos um problema de deficiência e ai de nós que temos este problema. Não, tudo isto é um conjunto de oportunidades e nós, se pudermos interligar tudo isto, excelente. Nós, Albufeira, temos um lar residencial, não temos centros de atividades ocupacionais, mas temos os ateliês onde se desenvolve um conjunto de atividades ocupacionais, onde produzimos artesanato. Nós fazemos mostras deste artesanato em articulação com as unidades hoteleiras e vamos lá mostrar. E vendemos o nosso artesanato lá. É potenciar estas oportunidades de negócio, e porque é de negócio que se trata, que é o futuro e a sustentabilidade das instituições. Estamos a derrapar no tema, mas se me quiserem convidar para a responsabilidade social, terei todo o gosto, que de facto é uma área que eu Já vimos que sim, já vimos que sim. Ou não a pergunta, mas... Doutora, eu diria que respondeu e de forma extraordinária, e penso que a Rita, que colocou a pergunta originalmente, também concorda, e a prova disso é que está a recolher imensos louros, imensos elogios no nosso chat. Já nos diz a Cláudia Reis: parabéns à senhora provedora e à CIUS Life. É muito bom encontrar dirigentes de instituições sociais com esta visão, conhecimento e dinâmica. Também a Micaela Paduan nos diz: magnífica visão, a da provedora. E a Rita Leonardo até nos diz: adoro esta senhora provedora, mesmo sem a conhecer. Muito dinâmica e proativa, excelente. E diz-nos a Micaela, que também nos colocou uma pergunta. A Micaela diz-nos que a CIUS Life pode convidar a provedora Patrícia mais vezes, que estaremos cá para
giro. Estamos muito tentados a aceitar este desafio e é certamente algo a pensar. No entretanto, passamos à última questão que temos do nosso chat, que é precisamente da Micaela Paduan. Aproveito para lançar um cumprimento àqueles que, como a Micaela, têm seguido fielmente as nossas sessões e também, naturalmente, para aqueles que nos veem pela primeira vez. Esperamos que tenha sido do vosso agrado. Para terminar, gostaríamos de colocar esta última questão da Micaela Paduan, que pergunta, em relação a Portugal, qual o nosso diferenciador em relação aos outros países europeus no que toca às instituições que cuidam da população idosa? Doutora, quais são os seus pensamentos neste tópico? O meu pensamento, em primeiro lugar, é dizer que essa questão vem-nos colocar a cereja no topo do bolo, e é um excelente mote para terminarmos esta conversa, porque quando no início desta pandemia todos queriam fazer acreditar que o problema estava nos lares e que eram nos lares que morriam o maior número de pessoas, nós conseguimos provar que isso não correspondia à verdade em Portugal. De facto, e infelizmente foi a realidade em muitos países da Europa, mas não foi a verdade em Portugal. Nós conseguimos fazer face à pandemia com um serviço que foi um serviço humanizado, foi um serviço onde não negligenciámos nenhum dos nossos utentes, onde existiram inclusivamente órgãos sociais que pernoitaram e que ficaram com as suas equipas dentro das misericórdias, e tivemos as equipas sempre presentes nas instituições. Quero dizer que esta realidade em muitos outros países não aconteceu, verificando-se abandono dos idosos em alguns países nos seus lares, negligência inclusivamente por muitos colaboradores e mesmo responsáveis desses lares. Nós tivemos um problema de facto em Portugal, mas que felizmente não foi nem com misericórdias, nem com associados do setor social, e temos um problema por resolver ainda, e certamente o nosso governo irá resolver. Há um conjunto de lares que, à margem de todo este movimento, onde existiram mais casos. Mas eu penso, tenho a convicção que devemos todos estar orgulhosos do excelente trabalho que fizemos e que foi diferenciador, inclusivamente, dos nossos parceiros. Isto não é para ficarmos orgulhosos com um trabalho menos dignificante dos outros, mas é sim para ficarmos orgulhosos com o trabalho que fizemos e que, acima de tudo, e volto a dizer, e quero terminar dizendo isto, esta menção e esta palavra é, como disse atrás, é para todos aqueles rostos invisíveis que estiveram presentes todos os dias e que nunca, mas nunca abandonaram, que são as nossas equipas. Portanto, quero terminar agradecendo a parceria instalada, e que está para ficar e para reforçar, e a qual aconselho vivamente, não só pelo produto, mas pela forma como, de facto, se relacionam com as instituições. Portanto, o meu obrigada por isso. E quero agradecer pelo convite que me fizeram e estar aqui, esta oportunidade, por todos aqueles que estão aí, que eu não vejo os rostos, mas que tiveram o carinho e a consideração de me tecer todos estes elogios, que estou verdadeiramente honrada por eles, e estou a dispor sempre que necessitarem, seja para este tema ou para o outro, ou para qualquer um de vós que alguma dúvida que subsista e queira entrar em contacto comigo, estarei à disposição de qualquer um de vós. Portanto, muito obrigada e força para o dia de amanhã, com esta consciência que vamos ter dias muito, muito difíceis pela nossa frente neste futuro próximo, mas com a convicção que vamos conseguir e que vamos ter um dia muito melhor depois do dia de amanhã. Exatamente. Muito obrigado, doutora. Acho que tocou em todos os pontos necessários e acho que todos nós aqui na CIUS Life concordamos em absoluto que, lá está, eu diria em jeito de resumo que aquilo que diferenciou Portugal em relação aos outros países europeus terá sido mesmo a dimensão humana. E
foi precisamente essa dimensão humana, diria eu, na melhor das suas faces, que a doutora Patrícia veio cá trazer à nossa CEO Talk hoje. E por isso, da minha parte, agradeço uma vez mais a sua estelar participação no nosso webinar. Muito obrigado por isso, muito obrigado por aceitar o desafio. Miguel, muito obrigado também pelo teu contributo. Da minha parte, vou voltar para trás da cortina. Fico aqui mais um pouquinho a responder a qualquer dúvida que ainda possa restar aos nossos espectadores, mesmo depois dos nossos oradores deixarem a sala. Muito obrigado a todos. E até obrigado eu, Tasha. Muito obrigado também pela tua participação. Eu também queria não podia deixar de dizer que acho que foi muito enriquecedor aquilo que acabamos de considerar aqui, todos estes assuntos. Eu senti, por muito do que as pessoas foram comentando, realmente que estão alinhadas um bocadinho em toda esta área, e ficamos manifestamente muito felizes por termos estado aqui este bocadinho a participar deste CIUS Talk. Doutora Patrícia, em nome da CIUS Life, muito obrigado por ter tirado um bocadinho do seu tempo para estar connosco. Esperemos que em breve possamos vos visitar, para já ainda não. Isto ainda não acabou, como disse bem. É necessário não perder a noção de que ainda estamos com um grande desafio, mas no que depender de nós, vamos fazer tudo para poder ajudar. E neste momento estamos a conseguir fazer isto de maneira que as próprias instituições estão a conseguir continuar a trabalhar connosco, só precisam de fazer lá, ligar à tomada, temos tudo pronto. Exatamente porque surgiu essa necessidade de fazermos isto desta forma. Mas reconhecemos também que não podemos deixar de dizer isto. As instituições estão no terreno a fazer um trabalho muito importante. Muito obrigado da nossa parte e esperemos que possamos continuar então, e em outras ocasiões surgirão para falarmos um pouco sobre isto. Eu vou então deixar isto em aberto, nós vamos nos despedir, só lembrando que nós vamos continuar ainda este mês com algumas temáticas. Eu voltei e posso ainda voltar a partilhar com vocês, só para vermos aqui. Portanto, no dia 25 vamos falar sobre privatização dos cuidados, a inovação como valor acrescentado, e no dia 30, a responsabilidade social das empresas. Portanto, empresas que têm esta responsabilidade social, e vamos ver uma experiência de uma empresa incrível, que tem feito um trabalho incrível, sintam a curiosidade de poder estar presentes. E agora, despeço-me então, nunca esquecendo, e uma coisa que eu não me canso de dizer, e penso que a doutora Patrícia vai concordar comigo, os idosos são aqueles que naturalmente têm menos tempo pela frente. E assim sendo, que seja o melhor tempo possível. E no que depender de nós e daquelas pessoas que estão no terreno, iremos sempre trabalhar para que isso possa acontecer. Tá bom? Obrigado a todos e até à próxima. Até à próxima. Obrigada a todos. Obrigado.